Olá, OABeiros de todo o Brasil, tudo bem? Meu nome é Carlos Barbosa, sou professor de Direito Constitucional no Instituto Eupídio Donizete e nós vamos trabalhar as dicas para a primeira fase da OAB. Dicas de Direito Constitucional são dicas fundamentais para você sair muito bem na sua primeira etapa da OAB. Bom, qual é o tema, professor? Nessa dica número 1, nós vamos falar da organização do Estado. Especificamente, nós vamos trabalhar um ponto muito interessante que é o federalismo. Bom, o federalismo ou Estado federado é aquele Estado que trabalha as entidades políticas e autônomas formadas a partir da descentralização que é feita por meio da Constituição Federal. Diferentemente do Estado unitário, que tudo fica centralizado em um poder absolutista, a federação não. A federação ela já é o quê? Ela já é descentralizada. A federação ela tem a transferência para os entes políticos de parte da competência constitucional e também da auto-organização administrativa. Por isso que nós temos o quê? Nós temos os municípios, os estados, nós temos a União, tudo isso formado de forma descentralizada, ok? Bom, professor, quais são as características da federação? Como que eu entendo as características da federação? Primeiro, a partir da descentralização política, o que significa dizer que na descentralização política, ao invés de ficar centralizado em um poder apenas, em um órgão, em uma pessoa jurídica, os poderes constitucionais são distribuídos para outras entidades políticas, como é o caso dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e até mesmo da União, porque há essa distribuição das competências e distribuição das matérias políticas. Além disso, a federação ela é marcada por uma outra característica. Qual, professor? A repartição de competência. Muito importante entender que os entes políticos não são organizados hierarquicamente. Na descentralização política e na distribuição ou na repartição de competências, cada entidade política recebe matérias constitucionais para serem implementadas de forma autônoma. Como assim? Nós temos as competências dos estados, dos municípios, do Distrito Federal e da União. Então, existe a repartição das matérias constitucionais. E não é só isso não, mais uma característica muito importante, porque além da repartição das competências constitucionais, nós temos uma Constituição rígida. A nossa Constituição ela serve de parâmetro, inclusive, para controle de constitucionalidade. E por quê? Porque a nossa Constituição ela é uma Constituição rígida, ou seja, ela só pode ser alterada por um processo mais difícil, não um processo legislativo como se vê na criação ou na construção da ordem jurídica infraconstitucional. A Constituição Federal ela só pode ser alterada por um processo mais difícil, mais custoso, ok? Então, esse processo legislativo ele faz com que a Constituição se torne uma ordem rígida normativa. Além disso, olha só, eu já até mencionei aqui, os Estados-membros que formam a federação têm o quê? Tem legitimidade para se auto-organizarem, ou seja, a auto-organização dos estados significa dizer que eles podem se organizar politicamente através do seu próprio governo e eles podem também se organizar administrativamente através de órgãos, de entidades. Então, os Estados-membros eles têm essa autonomia política e essa autonomia administrativa. Tudo isso também como característica da federação. Além disso, olha só, nós temos a repartição de receitas. O que é isso, professor? As receitas que servem como mecanismos para implementar serviços públicos pelos entes políticos, essas receitas elas são distribuídas pela Constituição. Ou seja, existe uma divisão de recursos financeiros para implementar os serviços que serão colocados em prática pelos estados, pelos municípios, pelo Distrito Federal e até mesmo pela União. A União também tem a sua receita própria. Então, existe ali uma divisão, uma distribuição. Mas vale ressaltar uma crítica, porque o nosso federalismo, a nossa federação, garante à União uma parte maior da receita
né, que se estabelece ali. Claro, a União ela tem mais competências constitucionais e, neste contexto, ela recebe também boa parte da receita que decorre da arrecadação de impostos, de tributos em geral, ok? Então é isso, falamos aí das características da federação, da característica ou das características do nosso Estado federado, ok? Então é isso, um grande abraço, até o nosso próximo encontro com mais dicas de direito constitucional. Tchau!